Olá, todos e todas, estamos de volta para mais um episódio do nosso programa ABDT Memória Viva. Este é um programa que tem por finalidade mostrar à comunidade jurídica nacional e internacional os grandes nomes que compõem a Academia Brasileira de Trabalho. E hoje eu tenho a honra, a satisfação, o privilégio de entrevistar a nossa mascotinha da ABDT, a nossa confreira mais jovem, confreira recente, mas que é um dínamo como magistrada, como professora, como acadêmica, é alguém que tem um grande potencial e um grande resultado na sua atividade. Eu brinco dizendo com ela que quando estava fazendo meus projetos musicais num determinado período da minha vida, ela era minha empresária, porque ela tem uma capacidade de mobilização, de integrar, de fazer isso, porque ela é sensacional. Senhoras e senhores, vamos ter a honra, o prazer, o privilégio de ouvir e conhecer um pouco mais da nossa confreira, a magistrada Lorena Colnago. Lorena, seja bem-vinda ao ABDT Memória Viva. Muito obrigada, querido amigo e confrade Pamplona. É uma satisfação imensa estar aqui com você. E, Lorena, esse é o momento inicial que a gente quer saber, mostrar para o público um pouco de você. É o momento que a gente quer saber quando você nasceu, onde, qual foi sua formação inicial, onde é que você começou os seus estudos. É o momento Lorena Colnago por Lorena Colnago. A palavra é sua, querida. Eu nasci em Vitória, do Espírito Santo, no dia 6 de julho de 1981. Eh, Estudei nas escolas da região de Freira, de Padre, fiz a faculdade de Direito na Universidade Federal do Espírito Santo, e o direito entrou na minha vida desde tenra idade, porque eu tenho um avô advogado na área do direito previdenciário. E como eu era muito próxima a ele, eu brincava desde sempre no escritório dele, ele tinha um escritório parecido com o meu aqui em casa, e ele deixava uma estante para mim, que era a minha estante para eu brincar, para eu colocar os meus desenhos, me dava na época a gente não tinha o computador, era a máquina datilográfica, né, então ele me dava as máquinas mais antigas e eu brincava que estava fazendo petição, porque Que eu legal, imitava. que massa, hein? Então em termos de direito, eu nunca imaginei ter alguma outra profissão na vida que não fosse ligada ao direito. E o direito Durante o do segundo trabalho? grau Como entrou nisso? durante o segundo grau, inclusive, eu sempre participava dos grupos, né, na escola de julgamentos simulados, então meu avô me emprestava a Constituição, eu contextualizava a história na Constituição, treinava os coleguinhas, era divertidíssimo. O direito do trabalho, ele veio muito depois, porque como ele era previdenciarista e eu cheguei a trabalhar um pouquinho com ele no escritório, a minha ideia era fazer uma especialização, mestrado, na área do direito previdenciário, mas essa área específica no Brasil ainda é pouco desenvolvida. Então, para a Vitória, que ainda é um local um pouco menor, nós não tínhamos mestrado nessa linha de pesquisa. Os mestrados estavam iniciando, inclusive eu fui a da primeira turma da Universidade Federal do Espírito Santo em termos de mestrado, né. Quando abriu o mestrado, eu tinha me formado e fazia parte já do corpo acadêmico como professora de designação temporária, foi meu primeiro emprego efetivo, foi na Universidade Federal do Espírito Santo. E eu fiz uma especialização que era direito do trabalho, processo do trabalho e previdenciário, para aproveitar o previdenciário. E foi nesse momento que eu fiz uma virada e vim para o direito do trabalho. Na universidade, eu peguei matérias que eram do professor Carlos Henrique Bezerra Leite, que foi o meu professor, né, de graduação, e comecei a lecionar na área do direito do trabalho, porque eu tinha terminado a especialização. Migrei também para um escritório de direito do trabalho do doutor Luciano Machado, que foi um grande aprendizado, porque, imagina, com 23 anos ele me deixou sozinha tomando conta da área trabalhista empresarial. Eu peguei a minha carteira da OAB numa sexta-feira, na segunda-feira eu fazia uma audiência como ré em ação coletiva. Tendo de ex-adversa uma grande amiga hoje, mas que na época era uma advogada muito conceituada,
em termos, né, trabalhistas lá no Espírito Santo, naquela comunidade, e ainda com mais de 20 anos advogando para sindicato. Então a minha estreia foi punk, né, Olha, levanta e anda. eu acho isso sensacional, você é a mais nova de idade e uma das mais novas, eleitas dentro da academia hoje, que a gente grava. Mas, para mim, é fascinante conhecer um pouco essa história em que o direito e o direito do trabalho veio desde a eternidade. E por quê? Porque eu tive, e aí é o momento que eu quero que você fale um pouco como a magistratura entrou na sua vida, porque eu tive contato com Lorena logo que ela tomou posse, porque, ou logo nessa fase, né, porque eu era já da academia há muitos anos e muito amigo do Carlos Henrique Bezerra Leite, né, e ele dizendo, olha, tem um diamante, uma jovem talentosíssima, está entrando na magistratura agora, eu fui dar aula lá na Mate, aí eu digo, olha, fui conhecer a famosa, já era famosa para mim, Lorena Colnago. Me conte um pouco como é que a magistratura entrou em sua vida. A magistratura acho que foi a última coisa que entrou na minha vida, Pamplona, porque o meu sonho de tenridade era ser advogada e professora, porque eu queria ser exatamente aquilo que o meu avô era. E meu avô era uma figura muito atuante lá no Espírito Santo, ele foi conselheiro da OAB muitos anos, foi professor de uma das pouquíssimas faculdades que existiam na época. Então a maior parte das pessoas que estudaram direito administrativo e previdenciário foram alunos dele por lá. E eu, como advoguei nesse período muito jovem e com uma carga muito grande de trabalho, sem experiência, e fui criando essa experiência nesse escritório, era interessante porque eu me desesperava. E aí eu pedia para eles investirem mais na área trabalhista, mas havia uma dificuldade. Então eu mesma, como já dava aula, eu entrei no escritório, eu já era professora da universidade, porque com 20 dias de formada eu passei no concurso. Então eu comprava os livros e cada dia um pouco mais, e surgiu um curso do professor Bezerra Leite, que era trabalho, processo de trabalho coletivo, né, individual, para os concursos em geral. E eu ingressei nesse curso dele com a ideia de aprofundar os meus conhecimentos para a advocacia. Como eu advogava na área empresarial, eu ficava muito revoltada quando eu percebia os erros, assim, comezinhos que as empresas, minhas clientes, cometiam, mesmo quando eles me faziam consultas no preventivo e eu dizia que não era para tomar aquela determinada posição, né. Então isso me causava espécie, e eu sempre conversava com o professor Bezerra quanto a esse tema. E ele dizia assim para mim: "Olha, você precisa vir para o Ministério Público", na época ele ainda era procurador, né, e ele dizia assim: "Mas eu gosto de advogar". Eu falava: "Não, mas você vai advogar para a sociedade". Então, a minha virada para a magistratura, ela realmente foi a última coisa que aconteceu na minha vida, porque eu já estava no mestrado, já tinha terminado o mestrado, abandonei, né, a advocacia nesse momento, consegui uma experiência de ser assessora do procurador-chefe, que também foi uma pessoa fantástica na minha vida, que era o Valério Eringe. Ele era professor também lá no Espírito Santo e é uma figura muito conhecida, de um conhecimento e uma atuação no direito do trabalho ímpar. E eu fui experimentar o que que era o trabalho do Ministério Público do Trabalho, né. E nesse momento eu comecei a fazer os cursos para ingressar na carreira de procuradora do trabalho e não de magistrada. Como os concursos de procurador do trabalho, eles acontecem uma vez ao ano, e na época a gente tinha uma expansão da justiça do trabalho em termos de interiorização, então, às vezes, por mês você tinha 2 tribunais abrindo vagas, os concursos eram regionais, né. Eu comecei a fazer os concursos para a magistratura, para manter o nível de treinamento para o concurso do Ministério Público do Público. Trabalho. E aí, de um certo momento, eu percebi que alguma coisa estava errada, e muito errada. Porque nas provas da magistratura eu ia até a sentença. Nas do Ministério Público, eu ficava na primeira fase. Eu falei: "Gente, a minha vocação deve estar invertida e eu não estou enxergando, né, Deus está me mostrando alguma coisa que eu não quero enxergar". Então, nesse momento, eu percebi essa diferença, né, e abandonei os concursos do Ministério Público e fui para a magistratura. Então a magistratura, eu costumo dizer que ela não era um sonho de tenridade, né, eu me descobri apaixonada pela profissão depois que ingressei no concurso, eu ingressei
no Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, lá no Paraná. Fui o primeiro lugar no concurso, então isso foi uma grata satisfação, né. E tenho um carinho enorme pelo o Tribunal da 9ª Uhum. Região, que foi a minha primeira casa, É. é um tribunal que me acolheu, que me ensinou a maior parte do que eu sei, porque eu trabalhei lá por 4 anos, né, hoje eu estou com 11 anos de magistratura, mas o berço da magistratura foi lá. E foi lá também que a gente estreitou os laços, né, quando naquela virada do Código de Processo Civil, que veio o artigo 15 dizendo que o processo do trabalho seria, eh, abarcado pelo processo civil, então isso trouxe aquela indignação própria, né, de um sempre estudante de direito. Eu tinha 10 anos de sala de aula quando passei no concurso da magistratura, então a área acadêmica é anterior à área profissional em todos os sentidos da minha vida. Eu fui monitora de professores da faculdade, eles brincavam comigo que eu era a piolha de professor, porque eu vivia atrás das professoras e dos professores, né, lá na faculdade. Fui estagiária de colegiado, de curso, então a vida acadêmica fui do centro acadêmico também, então nós fazíamos congressos regionais, e a academia foi muito interessante, porque a primeira vez que eu tive contato com a Academia Brasileira de Direito do Bom. Trabalho foi na posse do professor Bezerra Leite, porque ele montou aquele congresso, foi o primeiro congresso nacional de direito do trabalho que houve no Espírito Santo, nem sei se houve outro depois do dele, e o dele foi um congresso muito grandioso, foi no anfiteatro da universidade, e eu me recordo, você ainda mais novinho, né, com as suas palestras, show no palco, né, então a gente tem contato com todos vocês, né, nós tivemos contatos com todos os outros acadêmicos, também naquele momento e também por influência, né, da do professor Bezerra, que indicava os livros para que a gente pudesse aprofundar os conhecimentos. Alguns acadêmicos eu conhecia pela própria biblioteca do escritório do meu avô, que embora fosse previdenciarista, ele sempre tinha os clássicos do direito do trabalho, e alguns livros, né, que na medida que o direito do trabalho se conectava com o previdenciário, por exemplo, ele sempre assinou a vida inteira as revistas da LTR, tanto da área previdenciária quanto trabalhista. Uhum. Então, até durante o período que eu montava as minhas aulas, eu consultava, em termos de atualização, essas revistas. O Espírito Santo, em termos de faculdade, ele não tem uma biblioteca tão atualizada na área do direito do trabalho. Hum. E ser professora nesse momento e ter todo um suporte, né, a gente tem a editora da LTR que sempre nos deu um suporte bárbaro, em termos de acesso ao material, me fez adquirir muitos livros para poder continuar sempre atualizada, não só para as aulas, depois para o estudo dos concursos. Então, nesse momento, foi o primeiro momento que eu tive o acesso, né, à academia, e um segundo momento mais próximo, quando da posse do meu esposo, que é o Jorge Bolsinhas, então, eu estive na posse dele, ajudei, né, a ciceronear os acadêmicos no congresso de posse, e naquele momento, como muitos acadêmicos acabavam me conhecendo pelo movimento lá do Fórum Nacional de Processo do Trabalho, que durou mais ou menos uns 6 anos, né, nós produzíamos enunciados, e foi aquela iniciativa para fazer frente ao código, ao novo Código de Processo Civil que dizia que o processo trabalho tinha sido extinto com a sua edição. Então, nesse momento, eu tive acesso aos grandes professores, né, do direito do trabalho, em nível nacional, então ficamos amigos, fizemos jornadas, as jornadas eram cada hora num estado diferente, né, e vir para São Paulo tem muito a ver com a fase da minha vida de casamento, por isso eu Uhum. eu vim e permutei para o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, onde eu já tinha alguns amigos que me acolheram muito bem. A magistratura aqui é uma magistratura mais pesada em termos de volume de processos e trabalho, mas é uma magistratura muito unida comparativamente com o tribunal da 9ª Região, no sentido de que o prédio maior é o da Barra Funda, onde a gente encontra mais ou menos umas 90 varas,
né, e os colegas se encontram numa sala de lanches da mata, então você acaba conhecendo muito mais, estreitando relação com os colegas aqui na segunda região, né, dentro dessa solidariedade do trabalho pesado Uhum. e da troca, há muita troca, né, de experiência e tudo mais, do que às vezes em outro regional, como por exemplo na nona região, que era mais difícil encontrar os colegas no dia a dia, a gente encontrava nos cursos, né, anuais, enfim. E a gente vê, você contando a sua história de vida, o quanto a vinda para a Academia Brasileira de Trabalho foi um caminho natural. Eu queria que você falasse agora justamente dessa sua sessão, do momento da sua entrada formal à academia como a nossa mais jovem membro. Então, na posse do Bolsinhas, os colegas já me falavam: "A próxima é você, a próxima é você". E eu dizia assim: "Olha, eu não me sinto apta, eu não fiz um doutorado ainda". Então, eu procurei, né, terminar o meu projeto de fato, estudar, fazer o doutorado. Fiz aqui na Universidade Estadual de São Paulo, na USP, tive como orientador o professor Enoque Ribeiro dos Santos. Tive como examinador pela segunda vez o Guilherme Guimarães Feliciano, porque também foi meu examinador no mestrado. E publiquei a obra, né, Prescrição em Pretensões Coletivas. E depois disso eu me senti apta a pleitear uma das cadeiras, e foi assim que aconteceu. Na época, como eu sabia que um outro grande amigo, ele estaria disputando, eu fiz questão de ligar para ele, de conversar, e a nossa disputa foi uma disputa, assim, como os 2 eram da magistratura, foi uma disputa muito suave, muito saudável, de troca, né. Nós tínhamos também uma colega que é advogada aqui em São Paulo, antiga aqui em São Paulo, né, professora também, Adriana Calvo, mas a minha proximidade maior era com o colega Platon, que foi eleito na cadeira seguinte. Então era divertido, porque ele às vezes me ligava e falava: "Olha, eu liguei para o acadêmico, ele falou que vai votar em alguém de São Paulo, você já ligou para ele? Liga para ele", e vice-versa. Eu falava: "Olha, liguei para o acadêmico, ele falou que está esperando para saber se a sua candidatura está certa. Você não ligou para ele ainda, avisa que você vai ligar, porque eu não tenho como falar por você, porque a gente está disputando, né". E foi uma jornada muito legal, porque essa eleição para mim foi especialmente gratificante no sentido de que eu pude conhecer de perto acadêmicos que eu só conhecia pelos livros. Uhum. Então, um desses acadêmicos foi o confrade José Alberto Couto Maciel, o outro foi o ministro Almir Pazianotto, o ministro Vantuil Abdala, o doutor Emílio Roth Fuchs. Então foram acadêmicos que eu tive a honra e o privilégio de conhecer visitando-os, porque eu ainda não os conhecia de forma pessoal. E consegui estreitar algum laço de amizade com eles, né. E a história desses nossos confrades, dessas nossas confreiras, por exemplo, a história da Ione Frediani a precede. A Ione Frediani foi uma das minhas, subscritoras, né, a gente fala uma das minhas madrinhas, né, e que impulsionou também essa ideia. O meu próprio marido, não posso nunca deixar de lembrar, porque em todo momento ele esteve do meu lado, me incentivando, não só durante os estudos do doutorado, como também na eleição da ABDT. Então isso é muito legal, porque uma coisa é você estudar a partir da leitura dos colegas, né, dos seus pensamentos, do que eles expõem, a outra é você poder estar pertinho, trocar uma ideia de uma forma mais próxima. Professor Raimundo Simão Melo, eu já tinha trabalhado com ele, por exemplo, porque na época que eu ainda morava no Paraná, eu fui diretora de eventos de um instituto chamado IPEATRA, que tinha na época como presidente o João Batista Martins César, que é hoje desembargador na 15ª região, e o vice-presidente era o professor Raimundo Simão Melo. Então nessa época nós fizemos um congresso internacional lá em Albacete, com a ajuda da colega e confreira, Teresa Narras, que já era uma grande amiga nessa época, e foi quando eu conheci a Ione Frediani, então estávamos todos juntos nesse congresso, e essas coisas que engrandecem a vida da gente. Eu acho que eu não posso te dizer que eu
não consigo visualizar a minha vida sem a área acadêmica, porque eu participo dessa área acadêmica desde a faculdade. Então, na faculdade, a gente pegou o gosto por montar congressos, fazer minicursos, e a gente fazia muito isso pelo centro acadêmico, em parceria com o departamento de direito, até para subsidiar a universidade com livros, com material audiovisual, com computadores mais novos que a gente doava para a secretaria, para que isso agilizasse as nossas matrículas. Era uma época que a universidade pública era muito sucateada. Então, a minha turma, o período que eu estudei na faculdade, era uma turma muito diferenciada nesse sentido. A gente tinha uma preocupação muito forte com o público, sabe, em Perfeito. deixar algo melhor para quem viesse nas próximas gerações. Então a gente trabalhava arduamente, fazendo os congressos, convidando, né, os grandes acadêmicos para o Espírito Santo, pegava o valor desses congressos, doava todo em livros atualizados para a biblioteca e tudo mais. E ao longo desses 10 anos que eu lecionei no Espírito Santo, em algumas faculdades além da federal, eu sempre estive também à frente desse movimento de congressos, de palestras, né, a gente tinha uma quando eu dava aula na São Geraldo era muito divertido, porque o dono da faculdade era uma faculdade pequenininha, e ele ficou muito feliz a primeira vez que eu convidei o professor Bezerra para dar uma aula lá. Só que a aula do professor Bezerra, que seria apenas para minha turma e para os meus alunos, virou um evento da faculdade, porque ele suspendeu todas as aulas daquela noite, separou o ginásio da faculdade, um data show, uma caixa de som, e o professor ficou, ao invés de 2 horas, 1 hora e meia, 4 horas palestrando para a faculdade inteira. Então eu tinha o compromisso de todo ano trazê-lo novamente. Uhum. Então, nessa Sensacional. sensacional, né. E aí, nessa fase também, a primeira obra, que eu escrevi foi o trabalho do mestrado, que era a competência penal da Justiça do Trabalho. Foi uma época da emenda constitucional 45, que havia aquela dúvida se a competência penal viria para nós ou não. Então foi quando eu conheci, por exemplo, com o confrade Guilherme Guimarães Feliciano, isso foi 2006 a 2008. E antes disso eu só tinha publicado a monografia da minha graduação, que era sobre desaposentação, na Olha, revista sério. é, Previdenciário. Na especialização eu já fiz a migração, como eu fui te dizendo que a minha monografia era sobre a aposentadoria e a extinção do contrato de trabalho, que eu já entendi Uhum. que não Já extinguia, estava logo em migrando para o seguida trabalho. Uhum. já. E aí logo em seguida é interessante, porque a súmula caiu e essa eu não publiquei. Uhum. Essa eu não publiquei nem em forma de artigo. Olha só. É, É publish or perish, publique ou pereça. E hoje você é, atuando na LTR, sabe a importância dessas sim, publicações, né? Isso é sensacional, Glória. Você é uma colega admirável, um ser humano fantástico, um dínamo de produção acadêmica. Para a Academia Brasileira de Trabalho, é uma satisfação imensa ter uma pessoa com tanta energia e tanta preocupação com a dimensão do público, com a dimensão dos estudos do direito do trabalho. É uma satisfação para mim imensa fazer essa entrevista. E aí, nesse momento de arremate, eu queria que você trouxesse para toda essa comunidade jurídica nacional e internacional que nos assiste, quais são, na visão de Lorena Colnago, as perspectivas para o direito do trabalho e na sua atuação. A palavra é sua. olha, eu fico muito preocupada com o rumo que o direito do trabalho ele vem tomando nos últimos tempos, porque a gente vem perdendo a dimensão do humano com uma metrificação do trabalho, como se cada um fosse um robô. Então, todo mundo quer número, produtividade, uma aceleração incompatível com a bioética do ser humano. O ser humano não tem como trabalhar 24 horas por dia. O ser humano ele tem uma dimensão de complexidade grande que ele precisa de descanso, ele precisa de lazer, ele precisa de um ócio criativo, além do trabalho. E o trabalho tem que dignificar, tem que trazer prazer, né? A gente não pode voltar para o século 17, 18, 19, enfim, onde nós tínhamos, né, uma migração do trabalho que era um pouco do trabalho escravo para o servil, até o trabalho assalariado.
e nem trazer de volta uma ideia de que o trabalho é o tripalho. Nós precisamos trazer o trabalho como algo que faz parte da nossa vida, que é necessário, que traz prazer e que engrandece o ser humano, porque é isso que ele representa. Então, quando Sensacional. eu vejo, por exemplo, as novas atividades, né, por exemplo, a gente encontra hoje uma profissão, que não é tão jovem, mas que se popularizou, que é o mototáxi. Nós temos uma legislação do mototaxista, que foi elaborada até para fins de evitar os grandes acidentes, que tem uma proibição de pessoas abaixo de 21 anos de exercer essa profissão. E o que a gente vê hoje, sob o manto do contribuinte individual, do autônomo, né, do empresário micro ou do MEI, enfim, são pessoas abaixo de 21 anos e especialmente entre os 18 e o 21, realizando essa profissão proibida, porque nós temos uma legislação em vigor e ela é proibida. E se eu pegar e fizer uma enquete com a maior parte dos mototaxistas em São Paulo, uma grande maioria está nessa faixa etária. E aí eu pergunto, o que está acontecendo não só com o direito do trabalho, mas com o mundo, com a fiscalização, com a prevenção, com o cuidado com o ser humano? É um pouco incompatível. E aí ouvir das pessoas que é melhor que eles tenham essa profissão do que morram de fome, eu acho que não é essa dicotomia. Eles precisam, enquanto jovens, ter acesso ao primeiro emprego, a um primeiro emprego decente, a um primeiro emprego que os gabarite a calcar novos empregos melhores a cada dia, mas não a um emprego que não é nem emprego, né, é um trabalho tão desgastante, desgastante física, desgastante mentalmente. A gente vê promoções, por exemplo, desses aplicativos que fazem com que as pessoas trabalhem por produtividade, o que também é vedado por lei, um aumento do número de pessoas incapacitadas nos acidentes no trânsito, em razão disso. Todo dia a gente vê que, não só nas motos, mas também nos carros, porque as pessoas esticam a sua jornada de trabalho, e a jornada de trabalho, né, elastecida, sem uma desconexão de um intervalo, sem a desconexão do período de tempo que o corpo aguenta trabalhar, ela traz uma piora considerável, né, na sua atenção, nos seus reflexos, e isso coloca toda uma população em risco, não Verdade. só a pessoa. É verdade. Então, essa perspectiva do direito do trabalho me preocupa muito, para onde estamos caminhando. É Em uma preocupação que compensação, todos e todas devemos ter, sem sombra de dúvida, nessa perspectiva. E eu quero agradecer imensamente por ter a oportunidade de te ouvir e ter a oportunidade de fazer essa entrevista, de te rever, né? Há quanto tempo que a gente não se encontra pessoalmente, né? Desde a pandemia a gente não tem mais essa oportunidade. Quero dizer da minha enorme gratidão por essa oportunidade e registrar publicamente a minha profunda admiração pela pessoa, pela jurista, pela confreira. Eu vou lhe dar a palavra para suas considerações finais, tendo em vista o nosso tempo, mas dizer daqui que eu estou muito feliz com essa oportunidade de te ouvir. eu agradeço bastante o convite, o confrade José de Alencar, né, me escreveu de uma forma tão carinhosa, e eu sei que vocês todos estão envolvidos nesse projeto. A gente tem uma preocupação em manter uma história viva da academia, não só dos acadêmicos atuais, mas naqueles que já nos deixaram. E é importante que isso seja realizado para as futuras gerações, né. Eu espero contribuir bastante na academia, espero que a academia continue sendo esse ambiente diversificado, né, com uma complexidade de posicionamentos e de ideias que na sua união transformam esse ambiente num ambiente propulsor de novos projetos, novas ideias, novas soluções para o processo do trabalho, para o direito material, individual, coletivo, ambiental. E fazer parte desse seleto grupo, para mim, é uma honra e uma alegria infinita. E para a academia
É uma honra e uma alegria infinita contar com um membro tão encantador quanto Vossa Excelência, doutora Lorena Conago, minha querida mascotinha da academia, a querida confreira mais jovem e que, nesse momento, tem esse potencial enorme para produzir ainda mais. E eu preciso dizer a todos e todas da nossa satisfação de gravar aqui o ABDT Memória Viva. Veja esse vídeo todo, acompanhe a academia nas nossas redes sociais, no Instagram, aqui no YouTube, também nas plataformas digitais. Nós estamos transformando esses vídeos também em podcasts, então você vai ter a oportunidade de ver grandes nomes do direito do trabalho brasileiro e internacional aqui nesse canal. Confira a playlist da ABDT Memória Viva, confira a playlist da ABDT Memória, da ABDT Entrevista, confira também o Instagram e os canais no YouTube e os podcasts para você ter uma visão mais ampla possível. E até a próxima.